Fala galera, beleza? Chegou o trailer de Homem-Aranha financiando uma casa, sacanagem. Homem-Aranha, um novo dia. E o trailer tá muito legal, tá muito bacana. E ele já começa nos mostrando o Homem-Aranha nessa posição que lembra muito o Homem-Aranha através do Aranha-Verso, lá do Miles Morales. E logo de primeiro o trailer já nos mostra esse contraste entre o Peter e o Homem-Aranha. Enquanto o Peter tá recebendo a chave da cidade, com holofotes, glamour e tudo mais, o Peter tá sentado, fudido, na merda. Ele vê os amigos dele de longe, ele não pode interagir com a galera. Sentadinho ali no chão, parece até que ele tá com hematoma na perna, tá todo fudido. E outro detalhe que é mais bacana, é mais um detalhe de continuidade, mas se reparar bem, o traje todo do Peter agora é de tecido, dá até pra ver o tecido mexendo quando ele salta do prédio. O que pra mim é muito bom, já tava meio de saco cheio desse negócio de nanotecnologia o tempo inteiro, onde o personagem nunca tem que botar a máscara, é sempre, ele pensa e a máscara aparece com nanotecnologia. E assim, até tem uns personagens que combinam bastante, tipo o Homem de Ferro, talvez o T'Challa, mas usar pra todos os personagens é bem sem graça. E aí o trailer já corta pra ação. Tá o Homem-Aranha balançando na terra enquanto ele é atacado por um tanque de guerra, destruindo a cidade. Mas antes da gente se preocupar com o tanque de guerra, o Peter já é atropelado pela van do Justiceiro. E o detalhe bacana é que o Peter chama o Justiceiro de Frank. Então parece que eles já trocaram uma ideia antes, parece que eles já se conhecem, assim, o Justiceiro é bem conhecido em Nova York. Mas essa relação dos dois parece muito de proximidade. E ao que tudo indica, o Justiceiro ele não tá caçando o Homem-Aranha. Não tá caçando, mas meio segundo depois ele já senta logo um pipoco no peito da aranha. O Homem-Aranha devolve com uma voadeira, tirando o Justiceiro dentro da van e já atacando uma teia na boca dele logo quando ele vai falar o palavrão. O que me lembra muito é aquela cena do Olha a Língua, lá de Vingadores Era de Ultron. E assim, parece que tem um respeito entre os dois ali. E espero muito que o filme não taque o Justiceiro pra bosta e deixe ele só pra sofrer as piadinhas do Peter e ficar de canto. Até porque o Justiceiro é um personagem muito foda, então é muito bacana ver ele sentando bala em vagabundo, sendo imponente. Bom, basicamente sendo o Justiceiro como é pro personagem em si. Logo na sequência o trailer já nos apresenta uma festinha onde o Peter fica olhando de canto enquanto a MJ flerta com o cara na frente dele. Isso claramente afeta o psicológico do mano, porque a cena seguinte é ele ficando os 11 caindo no apartamento. Então assim, mais uma vez o Homem-Aranha esfrega na nossa cara que não dá pra ter amizade com o ex, é pedir pra se fuder. O Homem-Aranha tá aí de prova. E dessa cena do Peter passando mal, meio zonzo no apartamento dele, corta pra ele dentro de um casulo de teia do lado de fora do prédio. Aí ele vai abrindo as teias e ele cai, despenca do prédio, onde ele percebe que consegue lançar uma teia orgânica. Então talvez essa mutação do Peter por problema emocional, tipo que nem no Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, o Peter tá passando por problema emocional e ele perde os poderes. Será que aqui vai ser ao contrário? O Peter tá tão na merda, tá tão fudido, que isso ativa um mecanismo de evolução nos poderes dele. E do Peter caindo do prédio já corta pra ele passando por um scanner e falando com o Bruce Banner, que aparentemente virou professor da universidade ali. Tem algo escrito no quadro atrás do Banner que é sobre cromodinâmica quântica na rede. E fica aquela questão no ar, do Peter vai revelar pro Bruce Banner que ele é o Homem-Aranha? Eu aposto que sim. Até porque se tem alguém que entende de mutação do corpo fazendo coisa estranha e da gente perdendo o controle do próprio corpo, é o próprio professor Banner. Agora vamos falar um pouco da Sage Sink. Desde que foi confirmado que a Sage Sink estaria no filme, já começou a rolar um monte de teoria na internet de que ela seria ou a Jean Grey ou talvez até a MJ, no caso a MJ e a Mary Jane, não a Michelle Jones. Mas se for pra apostar, eu apostaria muito em Jean Grey, porque logo depois a cena já corta pro Peter Parker sofrendo ali com o sentido da aranha dele, ou parece que ele tá sofrendo um ataque psíquico, e já corta direto pro apartamento do Peter coberto de teia de aranha. E enquanto o Banner fala que o Peter tá passando por uma mutação e que isso pode ser perigoso, o trailer mostra o Peter Parker tentando usar os poderes dele e se batendo em caixa d'água, batendo na porra toda. E isso pra mim é duas coisas, ou os poderes do Peter evoluíram muito, ele tá tendo que reaprender a controlar os próprios poderes, ou tem alguém tentando controlar o corpo do Peter e não sabe muito bem como usar esses poderes. Assim, é duas interpretações, pode ser que uma das duas esteja certa. E como o Homem-Aranha não pode ser o Homem-Aranha sem dor e sofrimento, o trailer já mostra o Peter visitando o túmulo da Tia May e ele tá com um curativo na sobrancelha, o que mostra assim que o Peter tá sendo Homem-Aranha quase que 24/7, então o nosso querido pobre lascado não tem nem tempo de se regenerar direito porque já tem outro trabalho pra fazer. É apresentado um vislumbre dessa personagem, provavelmente a da Sage Sink, que foi a única que não foi revelada ainda aqui que ela vai fazer no filme, tá dentro de uma sala ali sendo vigiada, ela tá presa na cadeira. Uma das teorias que eu tava lendo sobre é que, e se essa personagem da Sage Sink ela for de outra terra, talvez da terra dos X-Men, pensa comigo, ela tá usando os mesmos tons de cores que o Doutor Destino usa. E seria uma boa forma de ligar os filmes, já que a nova grande saga da Marvel é sobre o Doutor Destino, sobre incursões e tudo mais. E ao que tudo indica, ela tá presa no departamento de controle de danos, e até aparece de cantinho ali o mesmo tanque que a gente vê lá no início do trailer. E depois de algumas explosões e de ter gente correndo pra todo lado, vem a revelação. Quem tá controlando aquele tanque de guerra que tava destruindo a cidade é uma velhinha. E dá pra ver assim que ela tá sofrendo algum tipo de controle mental, porque depois dela vai pra um soldado, pra outra gente e fica trocando. Corta pra um cara dizendo pro Homem-Aranha que a cidade tá sofrendo uma ameaça invisível. Mas assim, o controle de danos pode estar se vendendo como mocinhos e aprisionando a personagem da Sage Sink,
que ela pode escapar ou tentar controlar a mente das pessoas para salvar ela, ou até mesmo buscando vingança contra o departamento de controle de dano, ou tentando expor tudo o que acontece no departamento, tentando expor assim que o controle de danos é um departamento corrupto, que é um departamento perigoso, até porque uma das cenas é essa personagem de verde de costas pra câmera na frente de um monte de monitor num apartamento. E seria muito foda se esse personagem que pode ter poderes psíquicos ali tentasse controlar o Hulk e fizesse o Hulk voltar a ser selvagem, voltar a ser um monstrão. Claro, é só uma teoria, mas que seria foda pra caralho, seria, vamos concordar. E logo depois temos a aparição do Escorpião no trailer, assim, o traje do Escorpião tá muito maneiro, tá muito bacana. E se é pra teorizar, talvez, e se o que causa a mutação no corpo do Peter for o veneno do Escorpião, ele é infectado pelo veneno, ele começa a passar mal, o corpo dele tem que reagir e isso causa evolução nos poderes dele. Ia ser muito maneiro. Mas a partir desse ponto, assim, o trailer vai ficando mais frenético, mostra o Peter tentando usar os poderes dele dando errado. O Justiceiro fala com o Homem-Aranha dizendo que ele tá ficando maluco. Então é muito provável que eles estejam se auxiliando, estejam sendo, tipo, mais brother, assim. Na continuação daquela cena do tanque de guerra passando na rua, aparece uma moça dentro do ônibus que ela é muito parecida com a vampira. Claro, dificilmente vai ser a personagem da vampira, mas é muito parecida. E a partir daí vira a chuva de easter egg, porque temos o Homem-Aranha recriando a capa da Amazing Fantasy número 15, lá de 1962, que é a primeira aparição do Homem-Aranha nos quadrinhos. E tem todo esse clima enevoado de fundo assim, na cidade. A cidade parece mais sombria. Será que essa imagem é um flashback durante os ataques do Sentinela? Claro, é uma teoria, mas poderia ser, afinal de contas. Seria mais para explicar o que o Homem-Aranha tá fazendo durante o ataque do Sentinela. A segunda referência é em quando o Homem-Aranha tá enfrentando o Boomerang, acaba recriando a capa do espetacular Homem-Aranha 345, lá de 1963. E de novo, na luta contra o Tarântula, é uma referência direta à HQ Espetacular Homem-Aranha 134 de 1974. E aí nós vemos os Ninjas do Tentáculo, uma organização criminosa bem antiga da Marvel, que a gente já viu enfrentando o Demolidor e os Defensores lá nas séries da Netflix. E aqui tem um recorte muito maneiro, é o Peter de joelho, sem a máscara, na frente dos Ninjas do Tentáculo. Ele tá com sangue escorrendo no rosto, mas quando dá o close e a gente vê esses olhos pretos do Aranha, dá pra reparar que o rosto do Peter tá limpo. Então talvez essa cena esteja em ordem diferente, seja em momentos diferentes do filme. E talvez esses olhos pretos sejam manipulação mental controlando o corpo do Aranha, ou até mesmo a mutação que ele tá sofrendo que tá deixando ele mais selvagem. Vai saber, mas vai ser muito bacana conferir isso. Até porque o que nos resta agora é aguardar o filme e torcer pra Sony e pra Marvel não fazerem cagada com o personagem de novo. E essa questão das teias orgânicas assim é uma parada que eu gosto, mas eu não gosto ao mesmo tempo. Enquanto eu acho muito maneiro no Aranha do Tobey Maguire, lá do Homem-Aranha 1, 2 e 3 do Sam Raimi, eu acho muito bacana ele ter essas teias orgânicas, ele usa bem, é tudo bem legal. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito da ideia do Peter ser um gênio que construiu os lançadores de teia dele, sabe? E assim como ele usa gadgets, que nem no Homem-Aranha do PS4 e no Homem-Aranha 2, e tem essa questão de teia elétrica, que do Peter ser um gênio, ele tá todo o tempo melhorando o lançador de teia dele. Eu acho isso muito legal. E também tem a questão do fluido de teia, que faz o Peter ter que pensar mais pra não gastar todo o fluido de teia de uma vez só. Apesar de que raramente a gente vê esse dilema em filme ou em jogo, bem bacana. Mas aí também é questão de gosto, né? Mas aí, eu deixei algum detalhe passar? Tem alguma coisa que você notou no trailer que eu não notei? Tem uma teoria pro filme? Deixa aí nos comentários que eu tô sempre lendo. Valeu, falou, até a próxima. Finalização 6.